Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do governo Dilma para a garantia de educação pública de qualidade. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o professor titular de Ética e Filosofia Política da USP, Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação no governo Dilma por um período de 6 meses. Obrigado por estar conosco, professor. Obrigado. E eu quero começar por uma declaração da presidente Dilma ontem. O senhor, afinal, conviveu mais próximo dela como ministro da Educação e quem sabe o senhor consiga traduzir o que a presidente falou ontem, quando ela cobrou do novo ministro da Fazenda a construção de credibilidade com metas factíveis. O que a presidente quis dizer com construção de credibilidade? Bom, antes de mais nada, o governo precisa ter crédito, o governo precisa que as pessoas acreditem nele. E o Brasil está há alguns anos numa situação curiosa, que é o seguinte: a confiança que se tem no governo está muito ligada ao crédito em outro sentido, o crédito para compra de produtos de consumo. Esse é o crédito que, quando aumenta a confiança no governo, quando cai a confiança no governo. Você pode acompanhar isso, é um negócio muito interessante. Agora, uma outra credibilidade que é essencial para qualquer governo. Você precisa que as pessoas acreditem que o governo está fazendo a coisa boa. E mais do que isso, você precisa acreditar que o país está no caminho bom. Ora, a educação seria o grande instrumento disto. O primeiro mandato teve por meta, teve por lema, país rico e país sem pobreza. Então, era acabar com a pobreza. O segundo mandato ia ter um meio de fazer isso, que é a pátria educadora. Ou seja, você educar as pessoas para elas adquirirem mais competência, se tornarem melhores trabalhadores. O Pronatec e o ensino técnico eram os grandes instrumentos disso, porque aí você teria um aumento da renda de cada pessoa sem passar nem por programas de assistência social que foram úteis para enfrentar a miséria, mas não para superar a pobreza. E, segunda coisa, teve também os aumentos reais do salário mínimo. Agora, aí nós teríamos uma outra etapa em que as pessoas estariam conseguindo se desempenhar melhor no trabalho e, portanto, conseguir salário melhor no mercado. E essa é a chave, vamos dizer, do que deveria ser o segundo mandato. O senhor acha que, nesse segundo mandato, quando a presidente optou por um ajuste fiscal e anunciou os contingenciamentos e cortou verba da educação também, o que foi surpreendente, que ela inviabilizou isso que ela chamou, esse slogan tão forte, pátria educadora? O slogan não está funcionando, isso é evidente. Quer dizer, não foi um slogan cunhado no Ministério da Educação, foi um slogan que veio de cima, não sabemos exatamente quem o cunhou, mas o slogan não está funcionando pela simples razão de que o Brasil se acostumou a melhorar a educação, Maria Lídia, em função de colocar dinheiro com critério, mas muito passando pelo dinheiro. Então, a mim coube, foi o 7º ministro da Educação dos governos petistas, mas foi o único que não tinha dinheiro nenhum. Tirando o CID, que ficou muito pouco tempo. E dá para fazer alguma coisa sem dinheiro? Dá para fazer, mas não tão sem dinheiro, mas dá para fazer. Com pouco dinheiro, vamos dizer. Dava para fazer, por exemplo, se você pensar em educação à distância, que é uma coisa muito importante, você tem 63 universidades federais, muitas delas têm curso à distância de pedagogia. Você podia ter um único, você não precisa ter 10, 20, 50. Você pode ter um único que seja muito bom, todos trabalhando em rede. Resultado, você teria o melhor curso possível, porque você juntaria os melhores de cada uma e você baixaria o custo. Você pode fazer várias medidas desse tipo. Deu para fazer? Não deu. Não deu porque... Pelo tempo? Porque foi pouco tempo ou por outra razão? Pelo fato da greve das federais, pelo fato de uma certa lentidão que acontece às vezes nas equipes de governo. O que eu estou muito feliz é que hoje foi divulgado o mapa da inovação no ensino, que foi uma das coisas que eu mais quis, que foi prestigiar as formas de inovação na educação básica. Porque educação básica não é só você melhorar o aprendizado, fazer que todo mundo saiba fazer conta mais cedo. É você mudar as formas de ser para que as crianças aprendam brincando, para que seja um espaço de formação democrática. Hoje, a Helena Singer, que foi a pessoa que eu incumbi disso, foi mantida pelo Mercadante, ela concluiu esse trabalho do mapa de inovação. Então, as experiências de escolas inovadoras no Brasil estão hoje na rede. Então, você tem coisas que podem ser conseguidas com ideias, com projetos, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem barreiras. E eu me lembro de declaração sua
sobre atores desse universo da educação e a referência era o corporativismo, né, que tanto dificultou a elaboração de programas que pudessem oferecer resultados, como o senhor acabou de descrever agora, e que causava, assim, na sua declaração, eu percebi uma perplexidade, como que os educadores, os mestres, os professores, né, não viam a consequência daquela paralisação de tantos dias, o significado daquilo para a vida das crianças, para o ensino, para a programação, para a meta que se pretendia alcançar, em busca de solução ou do atendimento de necessidades da categoria que eram também legítimas, mas havia uma necessidade básica, imperiosa, que era subestimada. Isso é uma barreira intransponível? Intransponível, nada disso é. Mas vamos fazer uma distinção rápida. Professores da rede básica, que lecionam para crianças e adolescentes, a greve deles é muito mais grave para a sociedade, porque eles estão privando de aula e atrapalhando a vida de criança e adolescente. Mas os salários deles são piores. Então, do ponto de vista do prejuízo, é muito grande para quem vai educar, mas a condição deles não é boa e eles realmente têm que melhorar de salário. Já as greves das universidades federais se tornaram um pouco diferente, porque foram entre as categorias que tiveram maior aumento ao longo do governo Dilma, e nos governos Lula e Dilma houve uma criação de postos gigantesca, quer dizer, muitos deles não seriam professores ou funcionários, não tivesse havido expansão. Aí a greve deles prejudica, mas prejudica menos, porque já estão afetando adultos, mas não é uma greve justa do ponto de vista de que eles não padecem as dificuldades financeiras, às vezes agudas, dos professores da rede. Para encerrar, a questão do impeachment, que é o grande suspense na vida do país. O Supremo Tribunal Federal sistematizou o rito do processo, que está lá na Câmara e vai para o Senado. Para muitos, isso significa que aquela pecha de golpe contra a democracia desaparece, uma vez que o Supremo sistematizou. Então, é um processo que terá um andamento segundo leis muito claras e determinadas. Mas, no seu entender, a presidente Dilma, disso tudo, haja o que houver, ela sai mais forte do que entrou? Penso que o impeachment não vai passar, porque não há nenhum crime assacado contra ela e impeachment precisa de crime. Uma vez terminado isso, é claro que o Brasil vai, de alguma forma, derrotado o impeachment, que é o que eu imagino que vai acontecer, o Brasil sai mais forte, quer dizer, não vai haver mais tanto conflito contra ela. Agora, qualquer que seja a solução, o Brasil tem que retomar o crescimento econômico, tem que retomar a inclusão social e tem que acabar com esse tipo de coisa que acabou gerando Mariana e Museu da Língua Portuguesa. Esse descaso, esse descuido, essa negligência. Então, são 3 desafios gigantescos que o Brasil tem que enfrentar. Qualquer um vai ter que enfrentar isso. Sem a gente superar isso, nós vamos ficar marcando passo. E por isso que eu penso que a discussão do impeachment é muito conjuntural e ela nos oculta a grande discussão que é ter uma economia que conviva com trabalhos mais sérios. Todo o dinheiro que renderam as minas que foram dar em Samarco deve ser muito inferior ao custo que esse crime ambiental causou. Então, tudo que foi economizado em tratar mal da Estação da Luz foi jogado fora quando esse prédio magnífico acabou. Então, nós temos que mudar isso. Para um ano difícil, né? Essas tragédias, parece que quando a gente achava que não precisava acontecer mais nada, acontecem essas tragédias que mostram, né? O quanto é necessário, sim, estar atento, a gestão estrita, né? Muito atenta, no sentido de preservação e de prevenção daquilo que temos já de bom. O Brasil pode, com isso, aprender. Eu acho que a grande coisa que nós temos que fazer, temos que aprender que do jeito que está, tem que mudar muito. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Também. Gabriel.